Bom dia, pessoal. Desculpa o transtorno, tá? Vamos começar a aula de hoje falando da Lei de Gauss, tá bom, pessoal? A Lei de Gauss é mais uma maneira, uma ferramenta para que a gente possa estar calculando o campo elétrico em problemas que apresentem grande simetria, tá? Então, naqueles problemas em que você tem uma simetria esférica, cilíndrica, ou mesmo planar, né? Tá certo? Um problema em que as cargas estão distribuídas em objetos que apresentem simetrias parecidas com essas que eu falei, né? A lei de Gauss é uma ferramenta que torna-se mais fácil a obtenção do campo elétrico, tá? E apresenta um vínculo, uma relação mais direta com o fluxo elétrico, né? Então, ela simplifica em muito os problemas para obtenção de campo elétrico. Só que ela apresenta limitações. Naqueles problemas em que você não tem uma simetria apropriada, não tem como aplicar a lei de Gauss. Tem que ter uma simetria boa no problema que permita essa aplicação. A gente já vai ver, então, algumas das aplicações ao longo desse capítulo, tá? Certo? Então, primeiramente, para entender a lei de Gauss, precisamos entender o que é o fluxo elétrico. Professor, o senhor está compartilhando a tela? Desculpa. Eu acho que não. Agora sim. Então, ao longo desse capítulo, iremos entender o fluxo, tá, do campo elétrico, tá? O que vem a ser a lei de Gauss, a definição dela, como que ela se relaciona com o fluxo, a lei de Gauss e a lei de Coulomb, quais são as semelhanças ou como é que a gente pode obter a lei de Coulomb a partir da lei de Gauss, tá certo? Para uma partícula, por exemplo, uma esfera pequenininha, né? Como os condutores carregados se comportam, e daí a gente vai retomar aquele assunto lá do primeiro capítulo sobre como as cargas se comportam em condutores, em isolantes, né? E daí avaliar a lei de Gauss, agora que a gente tem uma maturidade maior na simetria cilíndrica, na simetria plana e na simetria esférica. Nesses três casos a gente vai aplicar a lei de Gauss. Ok, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguém querendo acessar a sala. Não, né? Tá tudo certo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar ali sobre a lei de Gauss, que relaciona os campos elétricos, né, nos pontos de uma superfície gaussiana fechada que envolve uma carga, né? Então, como é que a gente interpreta essa definição que o livro traz da lei de Gauss? Existe uma carga aqui dentro de uma superfície fechada. Então, se a superfície é fechada, tem que ser a área de algum volume, a área de uma esfera, a área de um cubo, a área de um cilindro. E para isso você tem que computar todas as partes da área. Se for um cilindro, por exemplo, você tem a área das duas tampas e mais a área lateral. Se for um cubo, você tem 6 faces que computam a área total do cubo, né? Tá certo? Numa esfera, idem, é a área da esfera. Então, o que a lei de Gauss diz é que
o fluxo elétrico nessa área fechada, tá certo? É igual à carga que existe dentro dessa área fechada dividido por ε0. Basicamente, essa é a definição da lei de Gauss. Simples assim. Como essa equação aqui, ó. O fluxo, tá vendo? É igual à carga dividido por ε0. Ok, pessoal? Simples assim, pessoal. Só que, se você quer, a partir de agora, calcular o fluxo e relacionar ele com o campo elétrico, daí você precisa que o problema exiba uma determinada simetria. Por quê? Porque normalmente, né, quando você vai determinar a partir do fluxo, né, o campo elétrico, porque o fluxo na verdade é o campo vezes a área, né, essa área que eu teria aqui, tá certo? Se essa área, né, for uma área irregular, uma área qualquer, você precisa integrar essa área e saber representar o campo em termos dos elementos de área, né? Então, isso é uma tarefa que pode ser muito difícil quando você não tem uma dependência constante do campo na área. Mas se você escolher a área de tal forma que o campo for igual em todos os pontos dessa área, e daí você remete aos problemas de grande simetria, esse campo pode sair da integral, certo? E fica simplesmente uma integral, o campo vezes uma integral de dA, que é a própria área A, ou seja, campo vezes área, né? Então fica bem simples de calcular o campo. Por conta disso, se você quer calcular campo, você precisa de problemas que tenham bastante simetria, né? Certo? Para facilitar o seu cálculo, né? Então, nesse sentido, a gente vai avaliar algumas situações ao longo desse capítulo, tá? Mas, primeiramente, vamos aprender um pouco sobre o fluxo elétrico, tá bom, pessoal? Fluxo elétrico. Fluxo elétrico que, nesse caso, é a integral de superfície fechada, né, de E escalar dA. Vamos lá. Fluxo pode ser de várias coisas. Pode ser um fluxo de ar, pode ser um fluxo de água de uma mangueira, tá certo? Nesse caso, em especial, nós estaremos avaliando o fluxo elétrico, que, por sua vez, caso o campo seja constante, pode ser escrito como campo produto escalar com a área, tá? Sim, a área, nesse caso, é um vetor que é perpendicular ao plano e que tem tamanho igual à área. O livro escreve dessa maneira, mas também poderia ser escrito dessa maneira aqui, ó, tá? Deixa eu modificar aqui minha visão aqui para vocês entenderem. Poderia ser escrito dessa maneira aqui, ó, tá? Imaginem que eu tenha uma área aqui, tá bom? Uma área bem paralela a esse plano do papel, tá? Tá certo? Tá? Para não ter erro de projeção, né? Então, nesse caso, eu poderia escrever um fluxo de campo elétrico que atravessa, tá, essa área. Imaginem que o campo elétrico esteja indo em direção a vocês, tá? Tá certo? Ele esteja representado por pontinhos aqui, né?
Tá certo? Tá? Esse é a representação do campo elétrico, tá bom? Pontinhos aqui em direção a vocês, então ele está atravessando a área dessa maneira, tá? Existe um vetor normal, o vetor normal da área também está nessa direção, um vetor normal, tá bom? Tá? Esse vetor normal tem módulo 1, né? O módulo do vetor normal, ele é unitário, é 1, tá certo? Eu poderia escrever assim, ó, que o fluxo também pode ser E, campo elétrico, produto escalar com o vetor normal. Aí sim a área não precisa ser um vetor, tá certo? E normalmente isso é convertido dessa maneira aqui, ó. Fluxo igual a módulo do primeiro, módulo de E, módulo do segundo vetor do produto escalar, 1, tá certo? A área tá ali, né? Não está pertencendo a esse produto escalar, cosseno do ângulo entre os dois vetores. Cosseno de θ. Nesse caso, θ é 0 graus, né? 0 grau. Então, cosseno normalmente, quando o vetor campo elétrico é perpendicular à área, paralelo ao vetor normal, né? Formando ângulo zero. Quando você tem essa situação, tá certo? Você tem um cosseno de zero, e esse cosseno de zero, normalmente, né, nem aparece, ele é 1, né? Assim como o módulo do vetor normal. E daí o fluxo, muitas vezes, é escrito diretamente como campo elétrico vezes a área. Certo? Só que lembrem que existe um cosseno que relaciona o ângulo entre o campo elétrico e o vetor normal dessa área. Tá certo? Então, em alguns casos, quando o vetor normal é paralelo ao campo, esse fluxo pode ser escrito dessa maneira. Mas nem sempre é assim. A gente vai ver isso em alguns exemplos. Tá certo, pessoal? Então, existe esse cosseno que relaciona. Aqui, ó, o vetor normal tem a mesma direção desse vetor azul, a mesma orientação, né? Só que aqui ele ele tem o significado da área, né? Às vezes, ao invés de você escrever um vetor de área, que é algo assim meio estranho, porque a área para nós sempre foi escalar até agora, né? Tá certo? Ao invés de você escrever um vetor que tem em módulo o significado dessa área, compensa escrever um vetor normal, que sempre é 1 vezes a própria área, né? Certo? Então, é claro que se a área não for sempre ter a mesma orientação em relação ao campo, nós podemos ter um problema aqui, um ângulo que varia de acordo com cada elemento de A, né? Tá certo? Mas o que eu queria dizer com essa figura, com essa cardioide, é mostrar de que se você não tem simetria, né, esse problema pode ser bem difícil de ser resolvido. Esse problema dessa integral de superfície fechada, né? No entanto, se você conseguir mostrar de que o mesmo número de linhas de campo que entram de um lado é exatamente igual ao número de linhas de campo que sai do outro lado da tua figura de superfície fechada, aí você vai poder ter uma conclusão, certo?
se o mesmo número de linhas de campo entra e sai da figura, significa que nenhuma linha de campo foi perdida ou criada no volume da sua figura. E isso implica que nesse volume você não tem carga interna, certo? Você não tem nenhuma carga acumulada nesse volume aqui, porque o número de linha de campo que entrou é o mesmo de número de linhas de campo que saiu, certo? O fluxo líquido nesse volume é zero. Se o fluxo for zero, as cargas internas são zero, certo? Ou ao menos a carga líquida desse volume é zero, né? Ok, pessoal? Dúvida até aqui, pessoal? Vamos fazer uns exemplos do cálculo do fluxo para a gente poder entender um pouquinho mais? Pode ser? Tá bom. Vamos lá, então. Vou fazer um exemplozinho do cálculo do fluxo. Primeiro exemplo é muito simples, tá? Vamos lá. Para a gente entender só como relacionar a nomenclatura, o que é esse vetor normal, né? Como ele se relaciona nas equações de fluxo. Tá bom, pessoal? Primeiro vamos entender o fluxo, para daí entender a lei de Gauss. Um disco com raio de 10 centímetros está orientado de modo que o seu vetor normal faça um ângulo de 30 graus com o campo elétrico uniforme de 2.000 newtons por coulomb. Tá? Qual é o fluxo do campo elétrico do disco? É a primeira pergunta. E a segunda, qual é o fluxo de campo elétrico depois que ele gira e a normal fica perpendicular ao campo elétrico? E por final, qual o fluxo elétrico através desse mesmo disco quando a sua normal é paralela ao campo E? Né? Então, pessoal, vamos lá. Papai, está ainda muito cedo? Não. Fala com a mamãe, o pai tá dando aula aqui, tá? Tá bom, mas ainda está muito cedo? Não, pode ir lá na mamãe, tá? Tá. Então, coisas do ensino remoto, né, pessoal? Ai. Deixa eu continuar o fio da meada, pessoal. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha outra tela aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Primeiramente, ó, temos aqui o disco, certo? E ele está orientado com a normal. Estão vendo o vetor normal? Ele faz um ângulo θ com o campo elétrico, tá? Se esse ângulo for 30 graus no primeiro item, né, qual é o fluxo através desse disco? Então, eu sei que, por definição, fluxo é campo elétrico, produto escalar com vetor normal com a área, certo? Então, o campo elétrico, eu sei que é 2.000 newtons por coulomb. A área eu também sei, a área de um disco, né? Todo mundo sabe, a área de um círculo, né? É πr ao quadrado, tá certo? E o cosseno de 30, né, que é o ângulo entre o vetor normal e o campo elétrico, também facilmente obtido, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, substituindo esses valores no SI, tomem cuidado, 10 centímetros precisa ser convertido, fica 0,1 metro, tá bom?
Então, substituindo valores numéricos, eu chego nesse valor de 54 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb. Essa é a unidade de medida do fluxo, tá certo? É a unidade de campo, que é Newton por Coulomb, vezes metro quadrado, que é a unidade de área. Já que o vetor normal não tem unidade de nada, né? Ele é adimensional, tá? Agora, vamos lá. No item C, ele falou o seguinte: se o disco estiver perpendicular ao campo, né? Ou seja, o disco está perpendicular ao campo. Então, o vetor normal do disco está paralelo ao campo. Logo, o ângulo é 0. Né? Então, eu substituo aqui, né, novamente, o campo vezes a área vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Né? Então, vai ser o máximo fluxo possível, porque não existe valor maior para cosseno. Né? 1 é o máximo valor. Então, nesse caso, o máximo fluxo que passa por essa área, com esse campo de 2.000 newtons por Coulomb, é 63 newton metro quadrado por Coulomb. E, por sua vez, dependendo muito da orientação, né, quando o disco, a área do disco for paralela ao campo, ou seja, a normal for perpendicular ao campo, formando um ângulo de 90 graus, como no desenho aqui, né? Então, você tem um cosseno de 90. Se cosseno for 90, cosseno é 0, e logo o fluxo todo é nulo. Tá bom, pessoal? Se o fluxo for nulo, tá? Implica numa coisa prática, né, que a gente poderia ver. Nenhuma linha de campo vai cruzar essa área. As linhas que estão num lado permanecerão nesse lado e as linhas do outro lado permanecerão do outro lado. É como que se tivesse uma corrente de vento numa janela e estivesse bem paralela à janela e o vento não entrasse no ambiente, né? Soprasse ao longo da janela, certo? Então você tem um campo, mas isso não implica necessariamente em ter um fluxo. Você precisa olhar a orientação do campo em relação à sua área. Se a normal for perpendicular ao campo, fluxo é 0. Então, a dica desse problema, o que esse problema nos traz, é que a parcela mais importante do cálculo, às vezes, está nesse pontinho aqui, chamado produto escalar. Ok? Esse pontinho aqui. Né? Porque ele vai gerar um cosseno de um ângulo e se esse cosseno for 90 graus, você nem precisa fazer essa conta. Certo? Se o ângulo for 90 graus, pronto, o fluxo é 0. E acabou. Não precisa saber qual que é o valor do campo, qual que é o valor da área. É esse o resumo da conversa desse problema aqui. Ok, pessoal? Por causa disso que ele se tornou tão relevante assim. Dúvidas? Dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então tá, pessoal. Eu estou acompanhando aqui, né? Eu vou seguir e vou fazer um outro exemplo agora. Esse exemplo é um exemplo bem completo, tá bom? Que remete ao cálculo do fluxo, se não me falha a memória, num cubo, tá? Num cubo gaussiano, beleza? Então vamos voltar lá. Veja o que diz esse segundo exemplo. Ó. O campo elétrico é dado pela expressão abaixo,
que atravessa um cubo gaussiano de 2 metros de aresta, posicionado como na figura ao lado. Determine o fluxo de campo através das faces. Quais faces do cubo? Item A, da face superior. Item B, da face inferior. Da esquerda, da traseira. E, por final, qual o fluxo elétrico total através do cubo? Tá? Então, basicamente, essa equação que relaciona o campo em qualquer ponto do espaço, em especial nas faces desse cubo, ok? Então, note que eu tenho uma dependência em I e uma dependência em J desse campo, né? Então, eu vou usar essa equação e vou substituir ela no cálculo do fluxo. Mas como ela tem uma dependência em Y, né, eu vou precisar, possivelmente, resolver uma integral, tá, para cada uma das áreas das faces desse cubo. E eu vou mostrar como é que se faz isso, tá? Ok, pessoal? Opa, desculpa. Deixa eu mostrar aqui do lado como é que a gente interpreta esse problema. Então, pessoal, aqui eu trago o desenho bem nítido para vocês entenderem com facilidade como obter cada uma dessa parcela, né, dessa integral aqui, ó, tá bom? Porque basicamente a gente vai escrever o fluxo como uma integral, tá? De superfície, de área, no caso, né? Tá certo? De E escalar N, né? Do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor normal da área, tá certo? Aí a gente vai escrever cada um dessas partes aqui, dessa equação, para que a gente possa integrar ela ao final e obter a resposta do fluxo naquela face. Então, primeiramente, na parte superior, vamos entender o vetor normal, para onde o vetor normal aponta, porque o campo é sempre o mesmo. O campo está aqui, ó, mostrado aqui na figura, certo? Ele não tem muito segredo. É essa equação aqui, ó, certo? Campo elétrico aqui, ó, 4y menos 3j, e o campo está no SI e está em newtons por coulomb. Ok? Então, no lugar do campo, é simples. No lugar do campo, eu sempre coloco essa equação. Agora, o vetor normal vai depender da face que você está olhando. E uma coisa muito importante, ele sempre aponta para fora do volume. Tá? Isso não sei se ficou claro até agora, mas o vetor normal sempre, por definição, vai apontar para fora do volume. Então, nesse caso da face superior, essa face superior aqui em cima, que é o item A, o vetor normal vai apontar na mesma direção e sentido do eixo y positivo. Então, ele vai ser 1j. Ok, pessoal? Ele vai ser 1j. Ok? Então, sabendo que o vetor normal tem essa orientação, ok? Posso colocar ele aqui na minha equação. Só que ainda está faltando eu entender o que é esse vetor dA para essa minha área aqui em cima, para essa área de superfície. A minha área dA é uma área infinitesimal, é um quadradinho pequenininho dessa área, vai ser composto pelos elementos dx do lado de cá, um pedacinho do eixo x,
paralela ao eixo x, estão vendo? Tá? E dz do lado de cá, certo? Porque o y dessa área é constante, né? Tem a mesma altura, todos os pontos dessa área estão na posição y igual a 2, tá? Então, a minha área é dz dy, tá? Então, vai ser assim que eu vou interpretar essa minha área. Eu vou ter que fazer uma integral em dz e a outra integral em dx, certo? Essa integral aqui, na verdade, vai ser uma integral dupla, que eu primeiro integro em z ou em x e depois na variável que ficou faltando, né? Você integrou primeiro em z, depois integra em x, como eu fiz aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos substituir todas as variáveis dessa equação, tá? Primeiramente, o campo, produto escalar com o vetor normal, que é j chapéu, vezes o meu dA, que é dz dx. Eu escolhi essa ordem, mas tanto faz a ordem. A única coisa que precisa obedecer são os limites de integração. dz está para o limite da integral interna e dx está para o limite da integral externa. Note que o z vai começar em 0 e terminar em z igual a 2, tá certo? Aqui começou em 0 e terminou em z igual a 2. É isso que acontece, olha. Essa área começa em 0, z. Aqui no 0 ela começou e terminou em z igual a 2. Tá? Só que no limite de x não é bem assim. No limite de x, essa área começou em x igual a 1, aqui, e terminou em x igual a 3. Continua tendo 2 metros de vértice, mas esse vértice não está na origem, né? Ele está em x igual a 1, esse vértice aqui. Então, de 1 a 3, né? É isso que aconteceu aqui. Agora eu vou mostrar os passos de integração, para quem não está lembrado, mas é bem facinho, não tem segredo não, tá? Tá certo? Primeiro, antes de integrar, você resolve o produto escalar, tá bom? Índices cruzados dão 0, então I com J dá 0, certo? E J com J dá 1, porque é cosseno de 0, né? Aqui eu tenho um cosseno de 90, porque eu estou com essa parcela em I e essa parcela em J, então eu tenho um cosseno de 90 que zera essa parcela. Então, esse produto escalar aqui, para vocês relembrarem, ele vai ser menos 3, a resposta desse produto escalar. Porque só sobram as componentes iguais, né? E J com J, por definição, é 1. Né? Qualquer componente igual, produto escalar, é 1. Componente de cruzada é 0. Essa é a definição do produto escalar, né? Então, o que eu fiz aqui foi aplicar uma propriedade distributiva e verifiquei que I com J é 0, J com J é 1. Então, resposta menos 3. Então, agora eu vou integrar. Primeiro em dz, que vai ser o próprio z, avaliado de 2 até 0, né? Ou seja, isso daqui vai virar um menos 6, que eu preciso integrar em dx de 3 até 1. Né? Que vai ser o 6x menos 6x de 3 até 1, ou seja, 3 vezes 6, 18, menos 6 dá menos 12 aqui, né? Menos 12 como resposta. Certo, pessoal? Esse, portanto, é o fluxo na parte superior. Ok, pessoal? Então, a integral foi muito simples de ser feita, né? Não tem erro, né? Uma integralzinha que essas parcelas são constantes, né? São sempre as integrais dos próprios elementos, né? Beleza, pessoal? Dúvida até aí?
Dúvida, pessoal? Então, tá bom. Muito bem, pessoal. Ok. Então, vou fazer agora uma outra tampa, que tem uma outra orientação aqui, né? Vamos ver a face inferior, tá? Que agora é mais simples de ser feita, né? Porque a gente já fez a face superior, tá certo? Então, a face inferior, a única coisa que muda na face inferior da face superior, a única coisa que muda, ó, o dA é o mesmo, o campo continuará sendo a mesma equação, só que o vetor normal da face inferior aponta para baixo. Ele é a única coisa que muda do vetor normal da face superior aqui. Na face inferior, o vetor normal é menos j. Ok, pessoal? Então, a única coisa que mudou no processo foi o vetor normal. É a mesma coisa que você colocar um menos j aqui, tá? O que vai dar com esse sinal de menos? Ele pode sair aqui para fora e a única coisa, portanto, que vai mudar é um sinal de menos na minha resposta. Ou seja, o fluxo na face inferior, portanto, vai ser igual a 12 Newton metro quadrado por Coulomb. Muitos alunos perguntaram em momentos anteriores, perguntavam ao menos, se isso é algo geral. Né? O fluxo sempre vai ser invertido numa face em relação a outra face? Sempre vai ser só colocar um sinal de menos em relação a outra face, por exemplo? Não, nem sempre vai ser assim. Tá? Note que aqui a dependência com J é constante, é um número, tá? Então, isso auxiliou em muito, né, esse processo. Agora, se você tivesse uma dependência com Y aqui dentro, por exemplo, ou mesmo com Z, com X, alguma coisa assim, esses parâmetros poderiam mudar, tá certo? Você poderia ter um valor diferente de fluxo numa face em relação a outra face. Certo, pessoal? Então, nesse caso, como a única mudança ocorrida em todo o processo foi um sinal de menos, e sim, a situação é mais simples, né? Então, você pode pegar a resposta aqui e, obviamente, já compor a resposta desse item B. Vamos, então, agora para o próximo item, né? Que é o item C, que é na face esquerda. Tá certo? Primeiramente, vamos olhar como é que seria o vetor normal da face esquerda, certo? Face direita, face esquerda, tá certo? Então, essa face aqui, né? Certo? Vamos lá. Para onde o vetor normal aponta? Nessa face aqui. Nessa face lateral aqui, esquerda. Para onde ele aponta, pessoal? Podem abrir o microfone para falar comigo? Alguém tem alguma ideia, pessoal? Para a esquerda? Ele aponta para a esquerda? Sim, mas e Para qual é fora o do vetor plano? normal que eu devo usar para apontar para a esquerda?
Essa é a pergunta relevante. Qual é o vetor normal? É um vetor J, um vetor J chapéu, um vetor K chapéu, um vetor I chapéu, um menos J, um menos, enfim. Qual vai ser o N, pessoal? Seria menos I, chapéu? Menos I chapéu. Perfeito. Menos I chapéu. Esse é o vetor N dessa face esquerda aqui, ó, tá? Então, o elemento dA, que a gente precisa ter a figura para escrever, vai ser um pedacinho de DZ aqui, certo? Paralelo a Z. E um pedacinho de DY, já que o x para toda essa face vai ser igual a 1, né? Por quê? Porque está centrada, toda essa face está centrada na posição x igual a 1. Ok? Então, é um dz dy, o meu vetor dA. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender como é que essa face está relacionada. Então, olha só. Na face esquerda, vetor normal é menos i, vetor dA dy dz. Certo? Pessoal, alguém teve alguma dúvida em relação a esses passos aqui, ó? Porque esses são os principais passos. De agora em diante é só matemática, muito simples, tá? Vou mostrar para vocês de novo como é que vai funcionar a matemática, mas para obter esses dois dados, o N e o dA. Tiveram dificuldade, pessoal? Conseguiram visualizar? Quer que eu mostre a figura de novo? Sim, prof. Sim. Sim, vocês estão tranquilos? Querem que eu mostre a figura Mostra de novo, ou quer que eu comente de novo a figura? Ou... Isso. Enfim, eu não entendi a resposta. Comenta de novo, por favor. Então tá bom. Eu imaginei que pudesse ter. Ó, o vetor N aponta para fora do volume, sempre para fora do volume, então ele aponta no lado negativo do eixo x. Tudo certo até aí, né? Menos i, portanto. Certo? Sim. Até aí tudo bem, né? Sim. Então agora eu pergunto para vocês o seguinte: para escrever o meu elemento dA, que vai ser dependente de duas variáveis, né? Para calcular, né? Lado vezes lado, né? Então, qual a direção desse eixo aqui, que eu estou falando dessa face? Esse eixo aqui está em qual direção? Esse eixo aqui está em qual direção? Está na mesma direção do eixo Z, correto? Está paralelo ao eixo Z. Então, um pedacinho desse eixo é um DZ, certo? Essa é a primeira constatação. E esse outro eixo vertical aqui, ó, é porque seria lado vezes lado, né? Esse eixo vertical está paralelo a qual eixo? Está paralelo ao eixo Y, né? Então, o outro lado aqui é um dy, um pedacinho desse eixo. Ok, pessoal? Então, daí vocês sabem que para essa área lateral aqui, você tem um dz dy, né? Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Ou também dy, dz, tanto faz a ordem, né? Nesse caso, tanto faz a ordem. Perfeito, pessoal? Ok, prof. Ficou melhor? Deu para entender? Um pouquinho melhor a interpretação dessa área A? Sim, eu sim.
Pessoal, estou ouvindo vocês bem baixinho aqui. Deixa eu aumentar o volume aqui, tá? Ah, isso, o volume estava um pouco baixo aqui. Ok. Perfeito. Então tá, vamos lá. Novamente, eu escrevo então a minha equação de fluxo substituindo o meu vetor dA, o meu vetor normal e a minha equação aqui de campo elétrico. Então, o que eu vejo é que, nesse caso, esse produto escalar aqui, que eu tenho, vai ser 4y. Menos 4y, na verdade. Porque essa parcela 3j, produto escalar com i, 3j, produto escalar com i, isso dá zero. Porque é j com i, produto cruzado, se anula. Certo? O ângulo entre j e i é 90 graus, cosseno de 90 dá zero. Então, essa parcela é cancelada, daqui eu tenho zero, né? E esse produto escalar aqui, i vezes menos i, isso dá menos 1. Tá certo? Por que menos? Por causa desse negativo aqui, né? I com i dá 1, só que com esse negativo dá menos 1. Ok? Então, na verdade, o que nos resta é integrar essa pequena função que é menos 4y dy dz. Eu vou primeiro integrar em y, certo? Resolver essa integral aqui, tá? A integral de menos 4y de 0 até 2, que são os limites de y, de onde a área varia, né? Isso vai dar menos 4y ao quadrado sobre 2, tá? Avaliado de 2 até 0. Em 0, essa função é 0. Agora, em 0 ela é 0. Agora, em 2, fica interessante, porque, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 4 dá 16, dividido por 2 dá 8. Ou seja, isso daqui tudo dá menos 8, que precisa ser integrado em dz. Isso é menos 8z, avaliado de 2 até 0. Vai ser menos 8 vezes 2, ou seja, menos 16 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb. Tá? Vocês viram que, no final das contas, o processo... A câmera desligou. Tá branco. Branca? Ah, voltou. Voltou, né? Desculpa. Ela tá oscilando mesmo. Tem que ver o que é que tá acontecendo aqui. Deixa eu tentar conectar ela melhor. Já voltou, já. Já voltou, né? Então, ela tá piscando para mim também. Tá meio estranha. Preciso ver o que tá acontecendo. Bom, vocês viram que o processo de integração, embora seja uma integral dupla, é normalmente muito simples, né? Integra primeiro a parte de dentro, depois essa resposta integra a parte de fora, né? Tá certo? Então, são integraizinhas simples de serem resolvidas, né? Que possibilitam você entender melhor como é que o processo todo funciona. Agora, se eu resolvi a face esquerda dessa maneira, o que muda para a face direita no processo todo? O que vai mudar? Deixa eu mostrar de novo a figura para vocês entenderem. O meu dA da face direita vai ser o mesmo dA? Vai, né? Olha só. dz aqui para esse eixo paralelo ao eixo z e dy para esse eixo que é paralelo ao eixo vertical. Correto? A única coisa que vai mudar novamente é o meu vetor normal, que nesse caso vai ser i positivo. Não vai ser i negativo, vai ser i positivo. Correto? Então, na minha face direita, novamente, tá, acompanhando as contas, a única coisa que muda é o meu vetor normal e meu
elemento de área dA continua sendo o mesmo elemento, tá? Então, as integrais vão ser escritas da mesma forma, exceto por esse menos que aparece aqui, né? Então, se aqui eu obtive menos 16, aqui eu vou obter um fluxo de 16 Newton metro quadrado por Coulomb. Ok, pessoal? Retorno a afirmar. Se houvesse uma dependência com x, por exemplo, aqui, esse valor poderia ser diferente, tá bom? Como não tem dependência, tá? Então, eu tenho o mesmo valor em módulo, tá? A única coisa que mudou foi um sinal de menos. Ok, pessoal? Dúvida, pessoal? Acho que tá tudo certo, professor. Ai, que bom, que bom. Então agora, pessoal, eu quero que vocês pensem, eu vou colocar a minha figura aqui, tá bom? Tá? Eu vou colocar a minha figura aqui, para vocês verem como é que ela está orientada, tá? Para ter mais facilidade. E eu vou querer que vocês pensem no fluxo da face traseira e da face frontal. Ok, pessoal? Eu quero que vocês agora peguem um pedaço de papel e tentem escrever esse fluxo. Tá bom, pessoal? Eu quero ver em qual conclusão que vocês chegaram, que vocês conseguem chegar sobre o fluxo da face traseira e da face frontal. Ok, pessoal? Eu vou dar um tempinho aí para vocês, tá? Mas eu quero que vocês interajam aí, tá? Que vocês pensem um pouquinho. A resposta é bem fácil, tá? A resposta é bem simples, tá? Mas eu queria que vocês chegassem a essa conclusão. O professor, é só montar o exercício ou precisa desenvolver a integral também? Ah, essa é uma pergunta muito interessante, pessoal. Essa é a pergunta que vale a pena. Então, eu acho que a hora que você começar a escrever as parcelas da integral, você vai ter uma surpresa, tá? Eu creio que não precisa resolver a integral, tá bom? Eu creio que as coisas vão se resolver antes de precisar resolver a integral. Mas você precisa falar o que é o N, chapéu, e o que é o meu dA, tá bom? Basicamente é isso que constitui esse cálculo do fluxo da face traseira e da face frontal. Entendi já o que vai acontecer, professor. Valeu. Já entendeu? Pessoal, vou só buscar uma aguinha, já volto, tá? Tá bom? Vão pensando na resposta aí. Tô chegando, tá?
Voltei, pessoal. E aí? Chegaram a uma conclusão? Cheguei aqui, professor. Ai, que bom! Qual conclusão que você chegou? Um vetor vai ser o traseiro vai ser o K negativo, né? O K chapéu negativo. Isso, E o perfeito. outro vai ser o K positivo. Então aí vai anular? Exatamente. Fluxo zero. Por conta desse pontinho aqui, ó. Esse pontinho vai zerar todo o fluxo e não vai precisar integrar. Imaginem, né, que você coloque aqui, substitua ao invés de J, substitui K chapéu. Tá? Esquece um pouquinho essa parcela aqui, né? Se você colocar K chapéu aqui, seja mais ou menos K chapéu, que seria o nosso caso, né? Você não tem nenhum termo em K chapéu no campo. Tá? K vezes I, produto escalar com I, dá zero. K, produto escalar com J, também dá zero. Então, você zerou essa parcela inteira, zera a integral inteira. Né? A integral de zero em qualquer variável vai ser zero. Certo, pessoal? Então, embora você consiga ver... Só de curiosidade, qual o elemento DA da face traseira ou da face frontal? Os DAs vão ser iguais. Os DAs vão ser dx dy, né? Certo? Dx dy, né? Por que dx dy, né? Porque eu tenho uma aresta ao longo de x, aqui, né? E a outra aresta ao longo de y, né? Na vertical. Então, essa área aqui, dx dy, tá? Mas você nem precisava ir muito longe, nem precisava obter ela, porque o produto escalar vai dar zero, né? Tá certo? Esse produto escalar de K chapéu aqui, né? Dá zero. Então, tanto na face traseira quanto na face frontal, tá? Eu vou ter K positivo ou K negativo, né? Eu vou ter fluxo nulo. Então, por final, a última questão, qual é o fluxo através do cubo todo? Bom, daí eu tenho que somar o fluxo de todas as 6 faces, tá? Então, é menos 12, mais 12, menos 16, mais 16, mais 0, menos 0, né? Certo? Então, eu vejo que o fluxo total é nulo nesse cubo, tá? Fluxo total é nulo. Ok, pessoal? Que conclusão que eu tiro a partir desse apontamento aqui de fluxo nulo no cubo? Eu posso tirar uma conclusão a partir disso. Relacionando esse fluxo com a lei de Gauss, qual conclusão que eu obtenho? Opa, aqui tem um errinho. Deixa eu corrigir. Aqui não é um dz, não. Aqui é um dy. Tá. Pouca diferença vai fazer, né? Tá certo? Mas é um dy. Por quê? Porque nem chegou a integrar, né?
Você verificou que deu zero tudo antes, né? Do processo de integração. Então, pessoal, o que vocês me dizem? Qual é a conclusão que a gente alcança, pessoal? Que não tem nenhuma carga para interferir nos raios. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Gabriel, foi você quem falou, né? Vinícius Gabriel. Ah, Vinícius Gabriel. Isso aí. Então, a conclusão que a gente chega é que no volume desse cubo não existe cargas líquidas dentro desse volume desse cubo. Tá certo? Então, se você olhar, de acordo com essa equação, nesse cubo aqui, dentro do interior desse cubo, a soma das cargas é zero. Certo? Pode até ter cargas positivas e negativas no interior desse cubo, mas quando somadas, a soma final, a carga líquida, é nula. Tá certo, pessoal? Então, esse espaço aqui é um espaço neutro, né? Um espaço que não existem cargas elétricas líquidas aí dentro desse espaço. Ok? Perfeito, pessoal. Mais alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Então toda vez que for simétrico, alguma figura simétrica, ele vai dar zero, não vai? Porque vai se cancelar um lado com o outro? Ou não? Não, não necessariamente, tá? Que nem nesse caso é um cubo, tá? Mas se eu tivesse modificado essa equação aqui, é uma propriedade dessa equação aqui. Se eu tivesse, por exemplo, colocado uma dependência de x aqui, em algum momento, em algum desses termos, colocado uma dependência de x, é possível que não teríamos esse cancelamento. Tá certo, pessoal? Então, vai depender muito dessa equação também, tá? Ok? Basta eu causar uma equação que tenha um fluxo diferente numa face em relação à outra, tá? E isso é uma propriedade dessa equação aqui, tá? Eu poderia colocar uma equação aí que desse um fluxo diferente na face esquerda da direita, por exemplo. Bastaria eu colocar uma dependência com x. Certo? Certo. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Então, o que a gente viu com esse exemplo? Que a lei de Gauss, né, implica em calcular o fluxo sobre todas as faces de um volume, e caso esse fluxo seja nulo, a gente pode dizer que a carga interna àquele volume, a carga líquida, vai ser zero, certo? Então, foi um passo bem importante que a gente deu aqui para aprender a calcular fluxo em diferentes áreas, né? Então, vamos retornar aqui ao nosso conteúdo, tá? Que agora, sabendo calcular o fluxo de uma maneira mais efetiva, a gente vai compreender a lei de Gauss em sua plenitude, certo? Então, o que o livro trata da lei de Gauss? A lei de Gauss relaciona o fluxo do campo elétrico em uma superfície fechada, que a gente chama de superfície gaussiana, com a carga elétrica contida no interior dessa superfície. Então, alguns livros colocam um índice envolvida aqui, né, pela superfície, tá? Mas a carga envolvida num problema, envolvida, não dá a entender que está dentro da superfície gaussiana, tá? Então, eu troquei esse índice para ficar mais claro aqui, carga interna, tá certo? Interna à superfície fechada, que é a superfície gaussiana, onde a gente está calculando o fluxo
Então fica assim, ó. Essa integral tem um símbolo da bolinha aqui, porque é uma integral de superfície fechada, tá? Tá certo? O que é uma integral de superfície fechada? É a integral de uma superfície, tá? Que tem origem a partir de um volume, né? Ela tem um determinado volume englobado, né? Nessa proposta de cálculo de área. Vai ser sempre a área, tá? A área que envolve um volume, certo? Que compreende, né? Que descreve esse volume, né? Certo? Então, por conta disso, tem essa bolinha aqui nessa integral. Nada mais, tá? É só uma notação para você saber. Se for um cubo, por exemplo, preciso transformar essa integral em 6 partes, uma parte para cada face, e depois somar essas 6 partes. Se for um cilindro, essa integral vai se transformar em 3 integrais. Uma integral para cada parte do cilindro, né? 2 partes para a tampa, né? E uma para a superfície lateral. E se for uma esfera, então, daí é mais simples, é uma integral só, certo? Mas essa parcela aqui pode se desmembrar em quantas integrais forem até fechar o volume, certo? Ok? Então, carga interna sobre ε0, isso é o fluxo, tá? Ou também pode ser calculado dessa maneira, integral de E escalar n dA. Então, veja bem, olha que conclusão que a gente chegou a partir da lei de Gauss. O fluxo elétrico não depende da geometria da superfície fechada, apenas da carga interna contida no seu interior. É verdade, o fluxo só depende da carga interna que você tem dentro de uma determinada superfície, né? Se a carga for positiva, o campo elétrico aponta para fora da superfície. Vai gerar um fluxo positivo. Se a carga for negativa, o campo elétrico aponta para dentro da superfície. Vai gerar um fluxo negativo. O vetor normal sempre aponta para fora da superfície gaussiana. Sempre. Sempre aponta para fora do volume. Tá bom? Isso a gente viu no exemplo passado aí, né? Então, vamos treinar um pouquinho mais essa equação aqui, tá? Com problemas relativamente simples aí para a gente estar resolvendo, né? O primeiro deles é muito simples, ó. Sabendo que a carga 1 é igual à carga 4, que é 3,1 nanocoulombs, a carga 2 igual à carga 5, que é menos 5,9 nanocoulombs, e a carga 3 é menos 3,1 nanocoulombs. Determine o fluxo do campo elétrico através da superfície S. Então, eu tenho a superfície S aqui, certo? E eu preciso calcular o fluxo sobre ela. Só que é claro que eu não sei campo elétrico, eu não sei os elementos dA, né? Tá certo? Calcular fluxo pensando em integrar essa superfície, seria muito complicado. Existe um método alternativo para a gente calcular fluxo, que é olhar para a carga interna e dividir ela por essa constante ε0. Tá? Alguém sabe o valor de ε0, pessoal? Não sei se eu comentei com vocês. Em aulas passadas eu cheguei a comentar, né? Lembram que a constante K é igual a 1 sobre 4π ε0? Né? E daí eu falei, lá mais nos capítulos para frente vai ser mais vantajoso a gente usar a constante ε0. Tá aqui, ó, a lei de Gauss, estão vendo? Ela é simplificada quando você usa o ε0 em termos, né? Se você comparar em termos de K, né? Teria um fator de 4π ainda explícito aí, né? Se você usasse K. Então, ε0, tá? Vale 8,85 vezes 10 a menos 12. É uma constante, é tabelado, qualquer livro tem.
A internet tem também, tá? Pode-se usar mais precisão, mas para o livro 8.85 vezes 10 a menos 12 é o suficiente. Tá bom, pessoal? Então, primeiramente, se eu usar essa parcela para calcular o fluxo, eu devo saber qual é a carga interna. A carga interna, a superfície gaussiana. Eu tenho carga 1, carga 2 e carga 3. A carga 4 e a carga 5 são externas, elas não vão participar do fluxo nessa superfície gaussiana, somente as cargas internas. Então, a carga 1 é 3,1 nanocoulombs, a carga 2 é menos 5,9 e a carga 3 é menos 3,1. Então, na verdade, sobrou apenas menos 5,9 nanocoulombs, que divididos por ε0, por 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? Me fornecem aproximadamente menos 670 Newton metro quadrado por coulomb. Esse é o fluxo nessa área S, ok? Nessa superfície S. Tá bom, pessoal? Simples, né? Então, vamos lá ao próximo problema. É o problema 9 da nossa lista de exercício, tá? Ok? Observa-se experimentalmente que o campo elétrico a uma certa região da atmosfera terrestre aponta para baixo. A uma altura de 300 metros, o campo vale 600 Newton por coulomb apontado para baixo. E a uma altura de 200 metros, o campo vale 100 Newton por coulomb, também apontando para baixo. Determine a carga em excesso contida num cubo de 100 metros por 100 metros de aresta, com faces verticais de 200 e de 300 metros. Né? Então, basicamente, pessoal, eu tenho essa situação aqui. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Vamos mostrar a situação que eu tenho aqui. Tá? Por que esse problema é relevante, né? Veja, uma nuvem, ela acumula cargas elétricas. Se o campo elétrico se torna muito intenso, essa nuvem, essa região do espaço, descarrega na forma de um raio. Né? O que a gente vê é o raio e o que a gente escuta, né, é o barulho dele, o trovão, né? Tá certo? Então, o que eu mostro para vocês aqui é uma série de apontamentos que vão facilitar o cálculo do fluxo através das faces desse cubo gaussiano, novamente. Vamos ter que analisar o fluxo em todas as faces, as 6 faces. Porém, em 4 delas, a resposta vai ser muito simples de ser obtida, tá bom? Vamos começar com a face superior e com a face inferior, tá bom? Essa face superior está centrada em 300 metros e a face inferior está centrada em 200 metros. Vamos analisar como é que o campo e o vetor normal estão relacionados em cada uma das faces. Tá? Vamos lembrar que aqui, ó, I, né, para cá, J para cima e K para frente, né? Então, qual é o vetor normal aqui, na face superior? Vetor normal poderia ser J chapéu. E o campo está menos 60J, né? Está apontando para baixo, né?
você tem um vetor normal que aponta para cima e o campo aponta para baixo. Logo, você tem um ângulo de 180 graus entre o vetor normal e o campo elétrico nessa face superior, né? Então, cosseno de 180 vai dar menos 1. O fluxo vai ser negativo nessa face. Tá? Como o campo é constante, eu não preciso integrar. O campo é constante. Ele tem o mesmo valor aqui nesse elemento de área em relação a esse elemento de área. O campo é sempre constante, vale sempre 60. Então, basicamente, é 60 vezes a área. A área é 100 vezes 100, ou seja, 10.000 metros quadrados, né? 100 vezes 100 dá 10.000, vezes 60 dá 600.000. Só que é negativo. Então, o fluxo na face superior é 600.000. Negativo, certo? Já o fluxo na parte inferior vai ser positivo, porque ele está na mesma direção do vetor normal. Está saindo do plano do papel, né? Desse plano da base aqui, né? Então, o fluxo positivo, sendo positivo, eu tenho 100 newtons por coulomb aqui, vezes essa área, que é 100 vezes 100. Ou seja, 100 ao cubo dá 1 milhão. Correto, pessoal? Então, nessa face aqui, vamos só anotar. O fluxo superior é menos 600.000 e o fluxo inferior é 1 milhão. Correto, pessoal? Anotaram aí? Agora vamos analisar as faces laterais. Seja a face frontal, face direita, face dos fundos, face esquerda. Todas elas vão ter o mesmo comportamento. O vetor normal vai ser perpendicular ao vetor de campo. Eu não sei o campo elétrico ao longo dessa face. Eu sei que aqui próximo dessa aresta ele vai ser em módulo 60 e aqui próximo dessa aresta ele vai ser em módulo 100. Correto? Ele vai ter uma variação. Conforme ele vai indo para baixo aqui, ele vai aumentando esse vetor de campo. Porém, ele sempre vai fazer ângulo de 90 graus em todos os pontos com relação ao vetor normal. Sempre vai fazer ângulo de 90 graus. Então, pessoal, se o ângulo for 90 graus, não faz muito sentido eu calcular fluxo, porque cosseno de 90 é zero. Logo, o fluxo é zero. Seja na face da frente, vai ser perpendicular, na face do fundo também vai ser perpendicular e na face esquerda também vai ser perpendicular. Sempre essa mesma condição de ângulo 90 graus. Se cosseno de 90 é zero, o fluxo vai ser zero. Então, para as 4 faces laterais, o fluxo é nulo. Sobra apenas o fluxo da tampa superior e da tampa inferior. Certo? Então, de todos os fluxos que eu posso calcular das 6 faces, sobra apenas as 2 tampas, né? Superior e inferior. Nas laterais, fluxo zero. Então, o fluxo da face superior e o fluxo da face inferior, né? Eu já calculei, na verdade, né? 100 vezes a área menos 60 vezes a área. Isso é 1 milhão menos 600.000. Ou seja, na verdade é 400.000 vezes ε0. Essa vai ser a carga contida nessa nuvem, tá? Tá vendo, ó? Vai ser 40 vezes 100 vezes 100. 400.000 vezes ε0. Tá? Ou seja, isso é 3,54 microcoulombs. Tá? É uma carga significativa, não é uma carga tão pequena assim não, né? Certo?
porque a unidade Coulomb é muito grande, tá certo? Essa é uma unidade de medida bem grandona, tá certo? Então, microcoulomb, mesmo tendo um micro na frente, ainda assim é uma carga relevante. Ok, pessoal? Dúvidas? Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Legal. Vamos dar sequência então, tá? Tá certo? Eu vou agora começar a falar da lei de Gauss em diferentes simetrias, tá? Ok? Para finalizar esse assunto de lei de Gauss. Talvez eu não consiga finalizar todo ele hoje, mas vamos começar a entender um pouquinho melhor como é que funciona a lei de Gauss em diferentes simetrias. Vamos começar com a simetria mais simples, que é a simetria esférica, que é usada para descrever o comportamento do campo de uma partícula ou de uma esfera pequena. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho uma partícula de carga Q e eu quero encontrar o campo a uma determinada distância R dessa partícula, nessa distância R eu traço uma superfície que vai envolver, que vai englobar essa carga. Tá? É importante eu usar simetria. Então, obviamente, todos os pontos da superfície devem estar distantes R, e isso me fornece uma simetria esférica, uma superfície gaussiana esférica, vai facilitar o meu cálculo, tá certo? Se eu imaginasse que a minha superfície que a minha superfície gaussiana, nesse caso, fosse um cubo, eu teria um problema, porque da carga até os vértices do cubo seria uma distância R, e da carga até o centro da face do cubo seria outra distância R. Eu teria alguns problemas com relação a isso. Então, imaginar a superfície gaussiana apropriada ao sistema é uma tarefa, tá? que é importante para aplicar a lei de Gauss. Tá certo, pessoal? Então, para cargas pontuais ou cargas esféricas, eu uso uma superfície gaussiana com a mesma simetria, com a simetria esférica. Tá? Então, primeira coisa que eu faço, escrever a lei de Gauss e desenhar o vetor normal e o vetor de campo em alguns pontos da superfície. Tá? Nesse caso, o que você vai ver? Primeiramente, você vai ver que em todos os pontos da superfície, o campo vai ser paralelo ao vetor normal. Então, E escalar n, na verdade, vai ser módulo do campo, módulo do n, que é 1, sempre, é vetor unitário, cosseno de zero, porque o ângulo entre n e o campo E é zero. Ok? Então, isso daqui tudo é o meu E, a princípio, tá? É o meu campo E, tá? Então, E integral de superfície fechada de EdA é carga interna sobre ε0. É essa a conclusão que eu cheguei até o momento, tá? A próxima conclusão é que qualquer ponto dessa superfície vai ter o mesmo valor de campo, tá? Por quê? Porque todos os pontos estão à mesma distância R da minha carga. Isso é claro para vocês? Se todos os pontos têm o mesmo valor de campo, eu digo que o campo é constante em relação à área. Ele tem sempre o mesmo valor em todos os pontos de área. Então, ele sai fora da integral. Tá? Ele é constante, ele sai fora da integral. Aí eu tenho essa equação aqui. Dessa equação aqui, eu migrei para essa daqui, ó. Certo? Já simplifiquei ainda mais. Né? Ok? O campo saiu de dentro da integral. Por quê?
porque ele é igual em todos os pontos de A, ele é constante. Daí é que a importância de você ter escolhido uma superfície gaussiana com a simetria do problema, no qual o campo é constante em todos os pontos, né? Bom, agora é muito simples de resolver, porque a integral de superfície fechada dA, para esse caso, é uma esfera de R', né? De raio R' aqui, ou seja, é 4πr² essa integral aqui. Simples assim. Ou seja, o campo é carga interna sobre 4πε0 R². Esse é o módulo do campo. E se eu quisesse escrevê-lo vetorialmente, bastaria eu colocar um R chapéu, porque aponta para fora da esfera em direção ao raio, né? Então, R chapéu é o vetor unitário que eu uso nesses casos radiais. Ok, pessoal? E essa equação aqui não é a lei de Coulomb para o campo elétrico de uma partícula? Dessa partícula aqui, numa posição R qualquer, distante? Daí, a partir da lei de Gauss, para o caso de uma partícula, eu obtive o campo elétrico, que é exatamente a lei de Coulomb. Dúvida, pessoal? Sim? Deixa eu olhar aqui. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tal? Pode abrir o microfone para falar alguma coisinha, alguma dúvida, tal? Por favor. Perguntem, pessoal. Acho que tá tudo certo até ver um exemplo. Então tá. Vamos aplicar esse formalismo, tá, no cálculo do campo elétrico em diferentes cenários, tá? Envolvendo simetria esférica, então, tá? Mas antes eu queria falar do comportamento do campo de uma esfera condutora e de uma esfera isolante, tá? Na esfera condutora, fora da esfera condutora, o campo elétrico se comporta como o campo de uma partícula. Por quê? Depende apenas da carga interna que eu tenho lá dentro, né? Se a carga estiver centrada num ponto ou ao longo de uma esfera, tanto faz. O campo vai ser descrito dessa maneira. No final das contas, usando a lei de Gauss, você vai chegar à mesma conclusão, né? Afinal de contas, aqui, se eu tivesse uma esferinha pequena, tá? Ou essa partícula aqui, tanto faz, o equacionamento seria o mesmo. A equação que eu obteria no final seria a mesma. Concordam comigo? Então, fora de uma esfera condutora, está aí a equação. Decai com 1 sobre R². Mas dentro da esfera condutora, olha o que acontece. Dentro da esfera condutora, o campo é zero. Alguém sabe me dizer por quê, pessoal? Pessoal, o campo é zero aqui dentro da esfera condutora porque eu não tenho cargas. Porque as cargas se repelem e vão todas na superfície externa. Certo? Então, dentro de qualquer condutor, não existem cargas livres. Elas se repelem e migram para a superfície mais externa. Então, no interior de um condutor, de uma esfera condutora, o campo é nulo. E isso implica que se eu colocasse uma carga aqui, tá?
e tentasse medir a força sobre essa carga, se o campo é zero, a força é zero. Tá? Elas se repelem, vão para a superfície externa, como não existe carga líquida, se eu colocasse, o campo vai ser zero, se eu colocasse uma carguinha que segurasse ela, né? Tá certo? O que eu ia perceber é que a força sobre essa carguinha ia ser nula, porque não tem campo. Ok, pessoal? Então, graficamente falando, se eu estou numa região menor que o raio, o campo é zero, e se eu estou numa região maior que o raio, o campo decai com R ao quadrado para um condutor. Tá? Para uma esfera condutora, quer dizer, né? Então, alguma dúvida nesse comportamento, pessoal? Eu vou falar rapidamente, para finalizar esse assunto de esferas, do comportamento da esfera isolante. Tá? Antes disso, eu queria explicar, né, o que é uma das aplicações disso, né? Uma das aplicações disso é a gaiola de Faraday, né? Que é basicamente um elemento que bloqueia o campo elétrico numa determinada região do espaço, né? Então, você vê aqui um artefato, né? A gaiola de Faraday aqui, tá certo? Que está sendo acertada por descargas elétricas muito violentas que migram para a Terra, né? E deixam a pessoa que está aqui dentro segura. Essa pessoa não está tomando choque, tá certo? A descarga elétrica está toda sendo drenada por essa estrutura metálica que está ancorada depois a gente vai ver, no próximo capítulo a gente vai ver, né? Vai ficar mais fácil de entender esse comportamento, né? Mas como o campo elétrico dentro dessa gaiola é zero, tá certo? Tá? Então essa pessoa aqui, que está aqui dentro, nessa região de campo zero, não sente choque, né? Ela não sente descarga elétrica. Ok, pessoal? Então, para finalizar, eu queria falar do comportamento das esferas isolantes. Fora da esfera isolante, tanto faz se ela é metálica, se ela é condutora ou se ela é isolante. Fora da esfera isolante, o campo tem sempre o mesmo valor. Qualquer esfera, seja metálica, seja isolante, o campo sempre vai ser carga sobre 4πε0r². Então, decai com r². Só que dentro da esfera isolante, muda um pouco a situação. Por que muda a situação, pessoal? Porque eu tenho cargas agora distribuídas ao longo do volume da esfera isolante. Então, quando eu traço uma superfície gaussiana interna, como a dessa esfera roxa, né, que é menor que a esfera isolante, tá? Eu preciso saber que carga que eu tenho aqui dentro, apenas a carga interna dentro dessa esfera roxa, né? Essa carga interna eu preciso substituir nessa equação, tá? Para isso eu vou usar uma proporção. Sim, eu vou usar uma proporção, fazer uma regra de 3 e falar que a densidade de carga vai ser uniforme, vai ser constante. 99% dos problemas tratam de densidades uniformes de carga, né? Quer dizer que 1 centímetro cúbico aqui do centro dessa esfera tem a mesma carga que 1 centímetro cúbico próximo da superfície externa. Tá? Então, a carga total está para o volume total da esfera, assim como a carga interna está para o volume interno. A carga da esfera roxa está para o volume da esfera roxa. Então, fazendo essa proporção, né? Fazendo aqui a regra de 3, eu vou ver que
a carga interna vai ser a carga total vezes R ao cubo dividido por R ao cubo. É uma proporção, né? Uma proporção bem fácil de ser verificada. Então, substituindo essa carga interna nesse local, eu posso novamente calcular essa integral aqui, que sempre vai ser resolvida da mesma forma. Isso vai ser E é constante, né? Sai fora da integral, fica a integral de dA, que é 4πr ao quadrado. Note que aqui é R, porque eu estou falando da superfície gaussiana. Tá? Então, esse R ao quadrado cancela com esse R ao cubo, de modo que essa equação pode ser reescrita como sendo carga vezes R dividido por 4πε0 R ao cubo. Ok, pessoal? Então, note que ela cresce conforme R aumenta, tá? O campo cresce linearmente, né? Tanto é que quando R for zero, o campo é zero. Quando R for R, o campo tanto faz por essa equação ou por essa equação vai ter o mesmo valor. Vai ser Q sobre 4πε0 R ao quadrado. Tá? Um R aqui vai cancelar com um R ao cubo aqui, né? Certo, pessoal? Então, a grande diferença entre uma esfera isolante e uma esfera condutora está no cálculo interno do campo. Interno é essa esfera. No caso da esfera isolante, né, o campo se escreve dessa maneira aqui no interior da esfera isolante. E no caso da esfera condutora é mais simples, o campo é nulo no interior da esfera condutora. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aos exemplos, tá? Uma esfera condutora uniforme carregada com com 1,2 metros de diâmetro possui uma densidade de carga superficial de 8,1 microcoulomb por metro quadrado. Tá? Determinar a carga na esfera é o primeiro ponto. E o segundo ponto é determinar o fluxo elétrico através da superfície da esfera. Tá? Bem, determinar a carga na esfera, pessoal, é bem simples se você conhece, né, as propriedades dessa esfera. Nesse caso, o raio e a densidade superficial de cargas. Eu sei o diâmetro, que é 1,2 metros, então o raio é 60 centímetros, né? 0,6 metros. Tá? Então, para eu saber a carga nessa esfera, basta eu utilizar a relação do sigma. Né? Sigma é carga por área. Logo, a carga é sigma vezes a área. Então, sigma eu conheço, 8,1 micro. Né? A área 4πr ao quadrado, ou seja, a carga 3,66 vezes 10 a quinta coulombs. Tá? Simples assim. E por sinal, se eu sei a carga, é mais fácil ainda calcular o fluxo. Né? O fluxo, portanto, é carga por ε0. Basta eu dividir por ε0 esse valor e eu tenho o fluxo. Então, esse é um problema simples de aplicação, né? Só para vocês entenderem como é que sigma está relacionado com a carga, com a área de uma esfera e assim por diante, né? Tá certo? Se eu quisesse calcular campo elétrico em uma determinada região, seria igualmente simples. Bastaria eu usar a área da superfície gaussiana, as equações de campo e calcular, com base nessa carga, o campo em qualquer ponto fora dessa esfera, por exemplo. Né? Certo?
Dúvida, pessoal? Nesse exemplozinho inicial? Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. Vou dar sequência num exemplo um pouco melhor aqui para vocês entenderem, tá? O que que acontece aí, tá? Duas cascas esféricas concêntricas. Então, casca esférica é só aquela casquinha, né? Tá certo? E elas são concêntricas, elas têm o mesmo centro, né? Estão carregadas e têm raios de 10 e de 15 centímetros, tá bom? A carga na casca menor é 4 vezes 10 a menos 8 coulombs e na casca maior é de 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Determinar o campo elétrico em R5, em R12 e em R20 centímetros. Tá? Então, esse é um problema relativamente simples também, tá? Só que a gente tem que entender a essência da lei de Gauss. Tá? Então, eu tenho uma esfera de 10 centímetros de raio e eu tenho a outra esfera de 15 centímetros de raio. Aqui, 15 centímetros. Tá? Ok? Então, o primeiro item, determinar em 5 centímetros o campo elétrico, é muito simples. Porque em 5 centímetros eu estou no interior das duas cascas, onde não tem carga nenhuma. Se a carga for zero, o campo é zero. Simples assim. Então, nessa região de 5 centímetros aqui, tá certo? Que eu estou olhando, que é a região 1, que é do item A, tá certo? Eu não tenho cargas internas a essa região aqui de 5 centímetros. Se eu não tenho carga interna, o campo é nulo. Tá certo? É uma condição da lei de Gauss. Tá certo? Então, no item B, que eu estou fora da primeira esfera, né, em R12 centímetros. Bom, aí eu já tenho um campo, porque daí a carga interna, que eu tenho a essa área vermelha aqui, essa carga interna é a carga da esfera 1, que vale em módulo 4 vezes 10 a menos 8 coulombs. Tá? Então, eu substituo 4 vezes 10 a menos 8 coulombs aqui. Eu sei que o raio não é o raio da esfera, é o raio da posição onde eu quero saber o campo, que é ponto 12, certo? Tá? Faço essa conta, chego em 2,5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Esse valor, tá, é um valor numérico aí só para comparar a resposta. O importante desse exercício é você entender qual a carga que contribui em cada ponto para o cálculo do campo. Entender que quando você está aqui em 12 centímetros, apenas a carga 1 está interna a essa esfera de 12 centímetros de raio, que é a esfera gaussiana. Tá? Então, somente a carga 1 vai contribuir. Tá? Agora, quando você está lá fora, a 20 centímetros de raio, tá? A 20 centímetros, o que acontece? No item C, você vai ter todas as cargas, carga 4 e a carga de 4 vezes 10 a menos 8 e a carga de 2 vezes 10 a menos 8 que vão estar envolvidas, que vão estar internas a essa posição, tá? Certo? Que é a posição aqui da minha esfera gaussiana, né? Então, nesse caso, a carga líquida total que você vai ter no interior dessa posição vai ser 6 vezes 10 a menos 8. Então, você substitui esse valor aqui em cima na carga, 6 vezes 10 a menos 8. Aqui é o raio da esfera gaussiana, a posição onde eu quero saber o campo, que está ao quadrado aqui, né? 20 centímetros, então 0,2 metros ao quadrado. Fazendo essa equação aqui, resolvendo ela, eu chego ao valor do campo, que é de 1,35 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Ok, pessoal?
Dúvida até aí? Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Legal, pessoal. Então, deixa eu ver se tem mais um exemplo só para finalizar. Eu vou conduzir o que o exemplo está dizendo. Ah, tem mais um exemplo aqui, antes de chegar na superfície, na distribuição cilíndrica. Eu vou deixar esse exemplo aqui explicado para vocês fazerem em casa, tá? Pode ser? Para vocês compararem essas respostas aqui em casa, tá? Na figura, ao lado, uma esfera maciça, não condutora, de raio A igual a 2 centímetros, é concêntrica a uma casca esférica condutora de raios, interno B igual a 2A e externo C igual a 2,5A. Então, vamos entender até aqui, ó, vamos entender o que esse problema falou. Essa esfera amarela é isolante, ela é não condutora, tá certo? E ela é concêntrica a uma casca esférica, agora espessa, né? Uma casca que não é fininha, tá? Tem alguma espessura, e essa casca é condutora. Ela começa em raio B e termina em raio C. Certo? Então, eu sei que B é 2A e que C é 2,5A. Tá certo? E que A vale 2 centímetros. Então, essa região degradê que existe aqui, ó, entre A e B, é vácuo. Tá bom, pessoal? Não tem nada aí, tá? Essa região é vácuo. E agora vamos ver o que o problema continua nos informando. A esfera possui uma carga Q1 de 5 femtocoulomb e a casca, a esfera é 5 femtocoulomb e a casca é menos 5 femtocoulomb. Ok, pessoal? Determine o módulo do campo elétrico, tá? Em R igual a 0, em R igual a A, em R igual a A sobre 2, em R igual a 1,5A e em R igual a 3,5A. Certo, pessoal? Então, veja bem, vamos começar comentando essas perguntas aqui, né? Todo mundo sabe, aqui eu tenho 5 femtocoulomb distribuídos homogeneamente no volume, porque é uma esfera isolante. Aqui eu tenho menos 5 femtocoulombs no condutor, então ela pode se movimentar. Vamos ver para onde que ela vai, tá bom? Essa carga de menos 5 femtocoulombs, tá? Em R igual a 0, como é o campo em R igual a 0 numa esfera isolante? Vamos lá olhar a equação. A esfera é isolante, em R igual a 0, o campo é 0. Está aqui, ó. O campo é 0 em R igual a 0. Então, o primeiro item, campo 0. Tá aí a resposta do primeiro item, né? Em R igual a A sobre 2. Bom, em R igual a A sobre 2, o campo tem um determinado valor. Eu devo usar a equação do campo de uma esfera isolante, tá? No interior da esfera isolante, ou seja, essa equação aqui. Eu sei o Rão, que vale A, e eu sei o R', que vale A sobre 2. A carga total eu sei, 5 femtocoulombs, tá? 5 femto Femto é vezes 10 a menos 15, né? Só para vocês entenderem. Então, é 5 vezes 10 a menos 15 coulombs, tá? Então, encontrei o campo aqui em A sobre 2. O campo em A, tanto faz, qualquer uma das duas equações vale do campo em A. Pode ser essa equação aqui, com R igual a Rão, ou essa equação aqui, com R igual a Rão. A resposta vai ser a mesma, certo? Vai ser essa equação aqui, ó. Né? Certo?
em R igual a 1,5A. Bom, em 1,5A eu estou fora dessa primeira esfera, porém ainda dentro da casca esférica. Então, somente a carga da esfera isolante vai ser útil para o cálculo. Então, eu faço o cálculo da esfera isolante considerando ela como uma partícula de 5 femtocoulombs, né? Vou usar essa equação aqui, ó, né? Essa equação fora da esfera isolante, né? Certo? Utilizando apenas 5 femtocoulombs. Ok, pessoal? De carga, né? Em R igual a 3,5A, por final, né? Em R igual a 3,5A, eu estou fora aqui de toda os dois objetos, né? Tanto a esfera isolante quanto a casca esférica condutora. Então, eu devo considerar as duas cargas para calcular aqui fora, né? Certo? Então, em R3,5A, eu vou usar uma equação, que é a equação de esferas, né? Mas que a carga líquida seja a soma das duas cargas, né? Certo? Fora de uma esfera, com a carga líquida. A carga líquida é zero? Ah, é zero, olha só. 5 positivo com menos 5 negativo. Então, se a carga for zero, na região externa, campo zero. Eu vou propor, vocês façam esse problema, mas eu vou propor um desafio para vocês. Qual é o campo nessa região aqui, ó? Entre 2 e 2,5A. Qual é o valor do campo nessa região? Entre 2 e 2,5A. Tá bom? Pensem um pouco nessa solução aí para a próxima aula, tá? Que a gente vai voltar e discutir a partir desse ponto, tá? Por falar em próxima aula, pessoal, segunda-feira não teremos aula, né, pessoal? Vai ser um recesso, tá? Então, vocês usem aí se vocês conseguirem um tempinho disponível para fazer o trabalho que eu postei ontem à noite, tá? Certo? Podem vir no meu PA. Amanhã eu vou ter um PA no segundo horário da tarde, tá? Eu mudei um pouco o meu horário de PA. Fiquei com 2 horários na terça-feira à tarde, né, os 2 últimos da tarde, tá? Após a aula com a turma de Física 4, né? Então, o quarto e o quinto horário da terça-feira à tarde tá ocupado por PA, que vocês podem chegar para tirar dúvida. E de quinta à tarde, o segundo horário da tarde também tem PA. Tá bom, pessoal? Vocês também podem chegar lá para tirar dúvida. Ok, pessoal? Então, amanhã de tarde, se vocês tiverem alguma dúvida do trabalho, vocês podem vir perguntar também, tá? Segunda-feira, nós não teremos aula, tá? Mas vocês podem, enfim, caso surgir dúvida, vocês podem mandar lá no WhatsApp do grupo. Eu vou estar respondendo, tá? Na medida do possível, eu vou estar conduzindo as respostas aí para que vocês possam estar sondando essas dúvidas, tá, pessoal? Beleza. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui, desde já bons estudos para vocês, tá? Tudo de bom aí, tá, pessoal? Beleza, valeu, professor. Obrigada.